Estamos dando sequência a esse relembrando, e nós vamos falar relembrando o que é ser igreja. Eu gostei que para mim foi escolhido, eu não escolhi, me deram esse tema, e eu acho que Deus tem boas coisas para nós, amém? Abra a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Amém? Muito bem. Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 21. Eu ia usar apenas um versículo para nós falarmos desse tema. Seria possível? Poderíamos usar Mateus 16, versículo 18, edificarei a minha igreja. Mas eu preciso dar um pouco mais de embasamento bíblico. E dentro do que eu vou ministrar nessa noite, esse texto tem tudo aquilo que eu preciso para alimentar os irmãos com a palavra de Deus. Então, é um texto um pouquinho mais longo do que eu costumo usar, mas vai ser bênção para a sua vida, amém? Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que em Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. E a Igreja diz: Amém. Os irmãos podem assentar. Ser igreja. O que significa relembrar isto que, na verdade, nós somos? Igreja. O que é ser igreja? Ser igreja tem a ver com aquilo que se é de verdade, na essência. Se você leu atentamente o texto junto comigo, esse texto não fala de realizações. Esse texto fala de coisas acontecendo de dentro para fora na vida do crente. Então, ser igreja, antes de ser manifestação daquilo que Deus pode fazer através de mim, de você, ser igreja é ser na essência, é ser a essência, é ser de verdade aquilo que se é ser na essência. E quando eu olho aqui para Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando de ser na essência. E aí nós precisamos entender, nesse contexto em que nós estamos vivendo, e eu não quero falar da crise da igreja evangélica no Brasil e no mundo, porque eu não gosto desse tema. Eu não pouco falo, eu não gosto. Porque para mim a igreja de Cristo, ela não está em crise em tempo nenhum. Quem está em crise são as denominações por aí, com seus papas, cada um querendo dirigir a igreja segundo a sua vontade, não é verdade? Mas a igreja, a noiva de Jesus, ela está perfeita, ela está se aprontando, ela está se preparando.
ela está se arrumando. E nessa arrumação que ela está fazendo para si mesma, ela se prepara para encontrar com o seu noivo, porque haverá um casamento um dia. Portanto, quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia está falando daquilo que é fundamental. Então, quando esse tema veio para que eu compartilhasse, relembrando que essa igreja, eu pensei, pela inteligência e sabedoria do Espírito, por que eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é problemas, que são os problemas e crises da igreja evangélica no Brasil e no mundo, se a Bíblia não perde tempo com isso, e a Bíblia ganha tempo, ao invés de falar do que nós não deveríamos ser, ela fala do que nós devemos ser. E nós que não somos bobos nem nada, vamos seguir debaixo da sabedoria do Espírito Santo, pela sua palavra. Querido, igreja tem dois aspectos distintos. Quando falamos de igreja, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, é o ser, é aquilo que nós realmente somos, é a essência. Segundo, é manifestar. O primeiro é aquilo que é interior. E, em segundo lugar, é aquilo que é manifestado. Então, a epístola de Paulo aos Efésios, por essa razão eu escolhi esse texto, apresenta isso. A igreja, ela deve ser e deve manifestar o que ela é. Então, o que é ser igreja? Igreja é manifestar ao mundo a verdade e a essência do que nós somos. Você está entendendo? A Dilma se perde nessas coisas aí para explicar. Que acho que ela toma uns remedinhos, não sei. Igreja, o que é ser igreja? Igreja é justamente isso. É manifestar ao mundo a verdade e a essência do que somos. Não podemos manifestar o que não somos. Se você lembrar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim, falando de nós, igreja, então ele está falando de você. Ele diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para manifestarmos aquilo que somos, a partir daquilo que Ele fez por nós. Você está entendendo? Que ser igreja não é uma questão contemplativa, que o pastor vai distribuir alguns turbantes na igreja, umas vestes longas, e nós vamos ficar aqui de forma contemplativa, talvez num eterno jejum, e vamos viver para nós mesmos. Não, se somos, manifestaremos o que somos. Nem é apenas algo contemplativo, nem é apenas manifestações. Ser igreja é ser e manifestar o que realmente somos. Você está entendendo? Amém? Ser igreja, querido, quando eu olho aqui para Efésios capítulo 3, desse texto eu vou tirar 4 realidades do que somos quando realmente somos igreja. Ser igreja é termos a nossa origem em Deus. Olha aí para o versículo 14 e 15, eu não vou ler de novo, mas se você olhar o versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo diz, ele fala de pai e fala de família.
essas duas palavras têm o mesmo sentido. Quando falamos de pai, quando falamos de família, estamos falando de origem, de nascimento, estamos falando da natureza de alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo diz assim: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Ora, Deus é o Pai, do qual se originam todas as coisas, tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra, e inclusive a igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Igreja não é invenção humana. A igreja se originou da vontade e do coração de Deus. Então, muitas das vezes, em meio às lutas e às dificuldades, o diabo procura nos fazer esquecer. E às vezes até ele diz: eu não preciso estar em comunhão. Você não precisa, você é tão bom. Você não precisa, Deus conhece o seu coração. É engano. É engano. Porque o apóstolo Paulo diz: diante do Pai. Ele é o Pai eterno. E isso tem esse sentido. Ele é o Pai do qual se originam todas as coisas, inclusive a igreja. Amém? Família. Quando o apóstolo Paulo aqui fala em família, ele não está querendo falar da família humana. Há uma versão bíblica que muda esse texto aí do versículo 15, ao invés de usar a palavra família, usa-se a palavra paternidade. Então, esse texto do versículo 15 seria assim: do qual toda a paternidade toma o nome nos céus e na terra. Querido, paternidade indica um lugar na família onde a autoridade é exercida. Então, a igreja não apenas se originou de Deus, porque Ele é o Pai, Ele é a origem de todas as coisas, inclusive da igreja, mas também a igreja, ela está debaixo da paternidade de Deus, isto é, Deus exerce sua autoridade sobre os seus filhos. Você não está abandonado à mercê das situações dessa vida. Você não está abandonado às circunstâncias que aparecem e que são muitas das vezes difíceis no mundo em que nós vivemos. Você, como igreja do Senhor que é, você está debaixo da paternidade ou da autoridade do Pai. E isso faz toda a diferença. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Querido, se nós estamos debaixo da autoridade dele, nós temos que entender que ele também é fonte da autoridade da igreja. Engana-se quem mistura a igreja de Deus com a instituição. Na instituição, você pode dizer: eu vou colocar aquela cadeira ali, eu vou tirar aquela cadeira. Eu vou abaixar o som ou o volume desse microfone, ou eu vou diminuir. Porém, quando nós estamos falando da igreja de Deus, nós estamos falando que há um exercício de autoridade sobre ela. Porque ela não tem dono humano. Ela tem uma origem divina. E nós, reunidos como congregação, ou individualmente como membros da Igreja de Cristo, todos nós estamos debaixo dessa autoridade de Deus. E é Ele quem governa e manda na sua igreja. Isso tem que fazer diferença nas nossas vidas. Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 ao versículo 23, o apóstolo Paulo diz que também o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés.
para que seja o cabeça sobre todas as coisas, e todas as coisas Ele deu à igreja para que a igreja exercesse a autoridade. Por que você vem na igreja e pede oração? Você sabe que há autoridade na igreja. Por que você pede um irmão para interceder por você? Porque você sabe que aquela intercessão será ouvida e coisas acontecerão milagrosas, porque você sabe que a igreja, tanto reunida ou a igreja individual, ela está debaixo do poderio e da autoridade do Senhor. Querido, você precisa entender isso. Porque senão a igreja para você vai ser um teatro, onde você senta e fica esperando o maravilhoso espetáculo do louvor que as bandas da igreja apresentam tão bem em todos os cultos. Tem gente que chega a dizer, a mensagem foi linda. Parece que a gente veio fazer um recital, né, pastor? A mensagem foi linda. A impressão que eu tenho é que parece, meu Deus, será que eu falei uma poesia? Eu li um texto de um poeta bom, autor e famoso? Querido, a igreja, ela está debaixo da autoridade do Senhor, e o crente, ele também tem autoridade, e a autoridade dos crentes vem de Cristo. A autoridade dos crentes vem de Deus, que é Ele que exerce essa autoridade. Quando você sai da sua zona de acomodação e conforto e começa a pôr em prática o ID de Jesus, você vai ter a oportunidade de ver o que é autoridade. Você vai começar a ver, alguns aqui têm essa experiência, você vai começar a ver os demônios se sujeitarem, não porque você tem conhecimento teológico, mas porque você está debaixo da autoridade do Senhor, e você é essa igreja que Efésios 1, do versículo 22 a 23 fala, essa autoridade o Senhor deu também a você para exercer no mundo perdido. Nós temos tido essa experiência lá em Limeira. Nós estamos em mais uma casa fazendo campanha. Uma casa praticamente destruída pelo maligno. O marido da irmã, anos e anos na igreja, fiel, com muitos problemas. A família toda separada. As filhas criadas na igreja precisando de direção, de resgate. E nós entramos ali. Quarta-feira vai ser o último dia. Esse irmão, ele trabalhou numa grande empresa em Limeira, e essa empresa, inclusive, fechou e foi embora de Limeira. E ele havia sofrido um acidente há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Ele ficou com sequela na coluna dele. O INPS não deu aqueles dias de afastamento, mas depois não quis aposentar. Ele é uma pessoa que não tinha condição de continuar trabalhando. E durante todos esses anos ele vem trabalhando. E na quarta-feira, já me adiantaram o testemunho, né, irmã Maria? Na quarta-feira, ele vai dar o testemunho que depois da campanha, o INPS ligou para ele. Ele ganhou a causa dele e ele vai ser aposentado com dignidade. E a irmã disse, depois que começou a campanha, a minha casa mudou. Quem faz isso, irmãos? Somos nós? Não. Uma moça, Pamela, testemunhou para nós na campanha passada, que ela tinha uma enxaqueca, irmãos, de muitos anos. Muitos anos. E ela testemunhou
que depois da campanha, também na casa dela, porque a campanha foi feita na casa dela, e depois aí a pessoa, onde você faz a campanha, começa a ir na campanha da casa do outro. É assim que a igreja em Limeira está crescendo. E ela testemunhou que ela foi liberta da dor de cabeça, não sente mais nada. O que é isso, irmãos? É o exercício da autoridade do Senhor. Porque quando a pessoa vem para a gente e pede oração, é você e a pessoa. E um óleo de unção, que a gente sabe que não vale de nada também. Que a unção de Deus não está ali. É uma representação, é um símbolo, nada mais. E a pessoa chega para a gente com aquele desespero. E você olha a situação, às vezes nem você acredita. Meu Deus, que problema difícil. Que família difícil, Senhor, será que em 4 semanas? Irmãos, Deus não falhou e não falhará, e Ele tem superado todas as nossas expectativas. Mas nós precisamos crer que quando nós estendemos as mãos sobre o enfermo, quando nós estendemos as mãos sobre o endemoniado, que quando nós tomamos um documento, que é um processo, irmão, jurídico, que aquela pessoa está necessitando, nós precisamos crer que não é a tua mão, mas é a mão do Senhor segurando junto com você, tocando junto com você, ungindo junto com você, e o milagre vai acontecer. Aleluia! Querido, ser igreja é ser integralmente sustentada por Deus. É Deus que sustenta a sua igreja. É Deus. Deus sustenta. Por isso, quem brinca na igreja, eu não vou dar minha oferta, ou eu não vou. A pessoa sabe que aquele ministério depende dela, e de propósito a pessoa faz assim: eu não vou, porque eu quero ver quem o pastor vai colocar no meu lugar. Você sabe que ele coloca? Você sabe que Deus levanta outra pessoa? Porque é Deus que sustenta a sua igreja. A igreja é do Senhor, não é nossa. É dele. E um trabalho, uma obra e um ministério não vai ficar vazio porque um crente se tornou carnal e está achando que a igreja é a empresa que ele dirige. É o departamento dele na empresa. Não é. A igreja é do Senhor. E o Senhor tem autoridade sobre ela. E é o Senhor quem sustenta. Efésios, no capítulo 3, aqui no versículo 16, diz: para que segundo as riquezas da sua glória. A igreja, ela não depende de mecanismos humanos ou mundanos para funcionar. A igreja não depende disso. Na igreja, quem capacita as pessoas, quem envia recursos é o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus manda as pessoas para o teu ministério, para te ajudar. Deus levanta recursos para você não passar vergonha. Não tenha medo. É Ele quem sustenta a obra que Ele mesmo começou. Queridos, Ele nos dá capacitação e recursos. Ele sustenta a sua igreja. De que forma que Deus sustenta a sua igreja? Ele sustenta a sua igreja com direção. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Os pastores não precisam ir num grande especialista de comportamento humano, nem um grande especialista de gestão empresarial ou familiar, para saber que direcionamento ele vai dar para a igreja. Ele precisa ir aos pés do Senhor, porque o Salmo diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.
é nos pés do Senhor, é na oração, é no jejum, é debaixo da orientação do Espírito Santo. Por isso que na igreja tem coisas que há decisões que às vezes alguns que são carnais pensam, mas como que isso vai dar certo? Vai dar, querido, porque não é direção do homem, é direção de Deus. Querido, Deus sustenta a sua igreja com entendimento. O salmista diz: a exposição das tuas palavras dá entendimento ao simples. O que você precisa ter para abrir a boca, para estar no ministério compartilhando a palavra de Deus, para dar um conselho a uma família, para fazer uma visitação evangelística, você precisa de um entendimento que não vai vir do jornal, não vai vir dos programas da Rede Globo, esse entendimento não vai vir de um grande curso, não, esse entendimento vai vir do Espírito Santo através da sua palavra. Como pode, querido, a gente chegar no culto de domingo à noite, eu estou pregando uma única coisa, e há centenas de pessoas aqui nessa noite, e eu sempre digo que a pregação é uma salada de fruta, pastor Marcelo, só que a gente faz a salada de frutas, mas o Espírito Santo, ele vai tirando a fruta necessária para cada um comer na hora da mensagem. Como é que pode? Você acha que nós é que somos inteligentes porque fazemos isso? Como pode? Tem coisa que você nem prega na mensagem, o irmão disse naquela hora que você falou isso. E você diz, eu não falei isso na mensagem, você vai lá e lê, eu não falei aquilo, não está escrito, mas de alguma forma ela ouviu do Espírito Santo de Deus uma direção, porque esse entendimento é sobrenatural. Deus sustenta a sua igreja. Também é Ele que faz o seu povo prosperar. O Salmo 1, do versículo 1 ao 3 diz, bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, e tudo quanto ele fizer prosperará. Nós temos vivido nesses dias, isso lá em Limeira. E tem um bonitinho, o Nê, o Gil, nessa crise no Brasil, a secretária do patrão dele chamou ele, agora nesses dias, e o Gil... Levanta a mão, fica em pé, Gil. Aí, Gil. Pode sentar, Gil. E o Gil tremeu nas bases. É agora que eu acho que você mandar embora, que a secretária do chefe quer falar comigo. E ela foi dizer, sabe o quê? Ela foi dizer para ele que o chefe mandou avisar. Ah, fica com raiva dele, que ele vai ter aumento. Eu falei, mas está metido. Ele testemunhou isso, trocou de carro. E ele e a Jéssica falaram um dia desses para mim. Sabe que às vezes a gente tinha que juntar dinheiro para... Tinha final de semana que era até difícil para a igreja. Por causa da gasolina no carro e tal. A gente não sabe mais o que é isso. Mas houve um dia nesses meses que Deus me deu uma palavra de prosperidade em Isaías. E eu lancei essa palavra para eles. E alguns pegaram a palavra. E até eu vou ter a minha cozinha, vai ser reformada, que uma irmã vai reformar. Eu estava pensando como que eu ia fazer. E ela disse, Elilde, em dezembro, eu vou fazer isso, isso, isso lá na sua cozinha. Amém? Tudo quanto ele faz prosperará.
Porque aquele que é a igreja do Senhor recebe palavra boa, come palavra boa, que alimenta. Ele é filho, ele não é bastardo, ele não é abandonado. Você não nasceu no orfanato, meu irmão. Você nasceu numa família espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a prosperidade para você, sabe por quê? Porque é através de você que Deus sustenta a sua igreja por aquilo que Ele te dá. E é Deus que sustenta a sua igreja. Querido, o Senhor fortalece o crente. Aqui em Efésios 3, versículo 16, diz assim: vos conceda que sejais interiormente fortalecido com poder pelo Espírito Santo. Por essa razão, mesmo em meio às lutas e dificuldades, o crente que é igreja, a igreja que é igreja mesmo, que ela não aparenta ser, mas ela é na essência, batem os ventos, aparecem as tempestades, mas a igreja do Senhor é fortalecida pelo Espírito Santo com poder. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é sustentada por Ele. Já imaginou se nós tivéssemos que abrir um hospital aqui? Não é, pastor Marcelo? Davi não gosta que dê o nome das pessoas. Aí eu falo Davi e falo Marcelo. Aí ele fica com vergonha lá, que ele é tímido, né, pastor Marcelo? Você já pensou? Se os pastores tivessem que abrir um hospital aqui dentro. E aí, quando você estivesse um pouco fraco na fé, como é seu nome, irmão? Walter? Sim, não entendi nada, mas tá bom. Está com muito som aqui, eu já perdi aqui. Não, também meu nome é esquisito, mas o seu... O meu é Eliude, Eliede, Eliode. Irmão Walter, Valmir, Vando. E aí você chegasse com necessidades espirituais profundas, de fraqueza espiritual, e você disséssemos assim, vá lá no irmão, que ele tem comprimidos para dar para você, ou remédios, ou qualquer coisa, ou uma terapia qualquer. Não, irmãos. Nós estendemos as mãos, colocamos sobre você, crendo que toda aquela fraqueza vai embora, que aquele estado espiritual vai embora, que o Senhor vai trazer uma alegria, um renovo, um tempo novo na sua vida, porque é Deus que fortalece e sustenta a sua igreja. Você está entendendo? Terceira coisa, ser igreja é conhecer a intimidade de Deus. O ímpio pode conhecer o poder de Deus, que é a ação poderosa de Deus em favor de alguém. Mas a glória da intimidade de Deus é só para os filhos. Você vê isso aqui no versículo 18, quando o apóstolo Paulo começa a dizer sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Querido, como penetrar nas dimensões do amor de um Deus tão grande? Ele não escondeu isso de nós, porque o apóstolo Paulo diz que nós vamos poder conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo. E o amor de Deus é a sua intimidade, e nós podemos entrar lá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, ele diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é para qualquer um,
Porque o versículo na continuação diz que Deus, porém, revelou a nós pelo Espírito Santo. Se você está limitando o ser igreja que você é a um relacionamento superficial com Deus, você não vai ter experiência de conhecê-lo em profundidade, em intimidade, porque isso é para você, mas você precisa buscar e entrar, porque isso é para quem é igreja. Querido, ser igreja é manifestar a sua glória e a glória do seu reino. Olhe para o versículo 20 e 21 aqui do capítulo 3 de Efésios, que diz assim: pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória da igreja. Ser igreja é estabelecer o reino e o governo de Deus. Ser igreja é manifestar. Se você vai manifestar o que você é em realizações. Você vai estabelecer o reino de Deus e desfazer as obras do maligno. É isso que a igreja faz quando ela ora pelos enfermos. Quando o pastor chama aqui na frente alguém que está desempregado, e que há essa malignidade fechando as portas, usando políticos e políticas públicas completamente desfocada das necessidades da população, sem amor, sem um mínimo de juízo, de equidade, e você é levantado, ou a igreja se levanta para interceder em favor daqueles que estão com as portas de emprego fechadas. Quando você faz isso, quando você busca isso, você está ali desfazendo uma obra maligna para impedir que uma família desfrute de uma vida boa, que todo mundo quer, inclusive você. Deus nos chamou para isso, para manifestar a glória do seu reino. E de que maneira nós podemos manifestar? Vivendo as vitórias de Jesus. Jesus é vitorioso, você cantou isso. Você cantou que Ele é rei. Você cantou que Ele é rei nessa noite. Você cantou a vitória dEle nessa noite. E quando nós vivemos a vitória de Jesus, nós manifestamos o seu reino no lugar, na vida das pessoas onde nós somos chamados. O apóstolo João, ele diz assim em 1 João 5,18, sabemos que somos de Deus e que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ser igreja é ter essa cobertura de Deus sobre a sua vida. Sabe, amados, implantar o reino de Deus não é fácil. Eu já estou terminando. Implantar o reino de Deus não é fácil. Nós estamos acostumados aqui com um governo democrático, onde você coloca alguém no poder ou retira através do voto. Mas num reinado é diferente. O governo é imposto. Não é escolha. Quando a gente fala de implantar o reino de Deus, de manifestar o reino de Deus, de executar as ordens do reino de Deus, nós pensamos que nós vamos estar atrás de uma mesa e vamos fazer um despacho público, não é? E vai um papelzinho lá, olha, senhor diabo, com licença, nesse momento nós estamos entrando na vida da irmã Antônia, desculpa se tem alguma irmã Antônia, não é de propósito. Irmã Antônia, e nesse exato momento você precisa retirar tudo que é seu e ir embora. Ele vai rir, ele não vai sair. Nós cantamos essa noite a batalha, sobre a batalha, que Ele é vencedor e Ele guerreia as nossas batalhas.
Querido, implantar o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus numa cidade, numa família, numa vida, num lugar, é uma luta, porque você vai ter que destronar o império das trevas. Você vai ter que pôr demônios para correr. As enfermidades, como maldição que haviam em uma família, precisam sair. O desemprego naquela família vai ter que ir embora. A desarmonia, a briga, o alcoolismo, as drogas terão que bater em retirada, porque afinal de contas, aquele lugar, aquela família, aquela pessoa não mais anda em trevas, mas na luz. E quem está na luz anda na vitória de Jesus. É uma luta, é uma guerra. Porque o inimigo não quer perder, mas a igreja tem uma missão: manifestar o reino de Deus. Não apenas no cântico, não apenas numa pregação, ou no ensino, ou no ministério, mas verdadeiramente, sem pedir licença. Pegar o trono que Satanás estava sentado, jogar longe, pegar a cruz de Cristo, fincar na terra e dizer: agora essa família, essa vida, este lugar é do Senhor Jesus. Foi a pregação de Jesus: o reino de Deus é chegado a vós. Se eu curo enfermos e expulso demônios, disse Jesus, é porque o reino de Deus chegou. E aí, eu me lembro de Isaías 61, quando fala, o profeta Isaías vai falar sobre o ministério do Messias. E ele disse que o ministério dele seria assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar aos cativos, liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você está vendo que você não é qualquer coisa? Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas na profundidade dessa lembrança, não é uma lembrança vaga de quem você é. É uma lembrança verdadeira e profunda de que você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nessa noite, você é, em essência, igreja do Senhor Jesus. E assim como Cristo tomou toda a unção para libertar os cativos e manifestar e implantar o reino de Deus, esta mesma unção é derramada em plenitude sobre cada um de nós, que somos igreja de Jesus. Vamos ficar de pé. A igreja, meu querido, ela é cheia da plenitude de Cristo. Ela é ungida para manifestar com poder, glória e autoridade o governo de Deus. E nessa noite, eu não vou fazer um apelo para você colocar seus problemas diante do Senhor, para você receber uma unção. Nós vamos celebrar essa lembrança, que não é vaga, mas é profunda, registrada para nós na palavra, que atravessou os séculos, para que nós, hoje, pudéssemos, como igreja do Senhor, relembrar quem somos. E sabe essa dificuldade que você trouxe hoje à noite? Sabe essa enfermidade?
Sabe, essa malignidade que tem te perturbado, te oprimido, tirado o teu sono, é você que vai vencer nessa noite. Porque é você que vai colocar a mão sobre o teu coração mesmo. Porque há uma unção na tua mão, como igreja do Senhor. E é você mesmo que vai clamar e vai pedir a intervenção do Senhor. E vai acreditar naquilo que Cristo fez e naquilo que você é. O que nós somos não está sujeito à avaliação do mundo, nem dos demônios, nem de Satanás. O que nós somos foi conquistado na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Vamos cantar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas